Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, essa acusação do Ministério Público ela tem basicamente duas partes. Numa primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex 164A no condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OAS um apartamento triplex para o senhor, com 3 pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel e com o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000, estariam relacionados a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Quem tomou essa decisão de não ficar com o apartamento ou se ela foi de fato tomada? Porque o senhor, no depoimento prestado na condução coercitiva, o senhor utilizou essas expressões que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora, sua esposa, a esse apartamento. Foi isso ou... Nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. Uhum. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, falou, vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. Quando a senhora, sua esposa, foi ao apartamento pela segunda vez e voltou dessa visita, ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre as reformas? Excelência, já acabou de explicar, Excelência. E ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez. E como eu tinha insistido para ela, que ela não gostava de praia e que eu gostava, sabe? Mas que ele era inadequado para mim, eu acho que ela tomou a decisão de não comprar. Certo. Mas a indagação que eu faço é se ela relatou ao senhor sobre não relatou, as reformas. Não relatou. E, lamentavelmente, ela não está viva para perguntar. Consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva, o delegado perguntou ao senhor: a dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu: não tinha nada. Segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente: na segunda visita, nada? Nenhum móvel? Aí o senhor respondeu: nada. Ela relatou ao senhor ou não o estado das reformas? Não. E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no depoimento da condução coercitiva? Não, que ela disse que não tinha nada? É. Ela disse que não tinha nada. Ela mencionou então... Eu falei que depois de uns 10 dias, eu não precisei a data, a Câmara disse que não tinha nada e que não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou ao senhor, então, que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido instalada? Eu não sei se é reforma. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. Uhum. O senhor, presidente, sabe dizer se a falta de realização dessas reformas, ou de instalação de cozinha, ou de instalação de elevador, em agosto de 2014, foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente resolveu não ficar com o imóvel? Eu não ia ficar porque não tinha como ficar. E esse foi um motivo também que influiu na decisão, ou não? Esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento. Excelência, eu sei que Vossa Excelência tem um relatório de questões previamente formuladas, mas eu pediria a Vossa Excelência que adaptasse esse rol de perguntas previamente formuladas a respostas já dadas pelo ex-presidente Lula. Vossa Excelência está repetindo muitas questões que, em respostas anteriores, ele já respondeu. Estou precisando de esclarecimentos aqui, doutor. Mas agradeço a sua consideração.
Band com o tema que mobiliza hoje os meios jurídicos e políticos. O vazamento das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e desse Dallagnol com outros procuradores. O conteúdo vazado, que tanto Moro como o Ministério Público atribuem ao ataque de hackers a celulares, foi publicado por um site e revela conversas ao longo de 4 anos. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, as conversas foram obtidas por meio da ação criminosa de um hacker que invadiu o conteúdo dos celulares dos procuradores. O site The Intercept afirma que recebeu os registros de uma fonte anônima. As mensagens são atribuídas ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e ao procurador Deltan Dallagnol. Em uma das conversas divulgadas, é omissão. Temos 2 contas de Assad. Falta alguma coisa que prove que eles eram os Beatles. Eles não Os eram, Jesus. amiga. Isso aí tá tudo... Olha, nós éramos tudo que existe de mais legal na face da Terra e a gente não fala o porquê. Já sei. Vê se é isso. Porque essa é a teoria dela, né? Tem 1000 páginas. O negócio eu também. Ficou eu e a Paula tentando, não dá nem para baixar aquilo. Tem 1000 páginas. A questão daquilo é a seguinte, são as coisas que eles admitem. De fato, o que daquilo saiu, a gente não sabe. Porque tem que bater. Só tem 1000 páginas. Tipo, tem que fazer aos poucos, porque não dá tempo. Você lembra o nome do... Você tem na mão aqui no documento dos delatores? Eu tenho no Drive ali. Eu posso compartilhar contigo se você quiser. Me manda pelo Signal, pode ser? Só Tá. para eu tentar ver se eu registro também. Uma das bases de toda essa operação são grandes números, Exato. né? Eles trabalham com grandes números e a gente não bate esses grandes números, É. até porque são os grandes números que convêm, não os grandes números que deveriam ser todos públicos. O fato de não ser divulgado o número de delatores é uma coisa absurda. É pouco transparente. Por que não? Por que não? Se não é algo normal, por que não? A gente, no começo, optou pelas histórias que estavam mais evidentes e que eram mais urgentes também, né? Que nos parecia mais urgente em termos de time mesmo, assim, porque eventualmente a gente fazia uma análise, isso aqui ou tem crime em andamento ou eventualmente tem prisões que flagrantemente parecem injustas ou injustificadas, então a gente precisa soltar esse material logo para que a máquina comece a se mover. E agora, essas mais complexas, a gente ainda não caiu em cima de todas elas, mas já começou a olhar algumas. Eu vou te passar. Ótimo. E aí me passa as matérias que vocês têm mais eu vou te passar as que eu tenho. São 2 prontas. Tá. E o restante é só coisa difícil. Não trabalhamos com nada fácil. Teoria fácil não é a gente. Tá. E aí caminhamos. Então fechou. Fechado. Tá bom? Bora. São 2 meus e 3 do Glenn, eu acho. Cabe? Tá. A gente vai direto pra mesa? Vamos.
Dois seguranças do Deus. Tá bom. Senta rapidamente. Eu vou pedir para que a redação do Intercept levante e a gente aplauda toda essa galera que está aqui hoje. Bom, vamos lembrar o seguinte, pessoal. A gente tem um juiz vazando a delação do Palocci, que ele próprio considerava fraca, mas que ia causar um racha no PT a uma semana da eleição. A gente tem um juiz que achava ruim investigar o ex-presidente Fernando Henrique porque ia melindrar o FHC. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. A gente tem procuradores que 40 horas antes da denúncia contra o ex-presidente Lula, no caso do Triplex, não tinham ainda certeza do caso que tinham em mãos. E em vez de pedir mais prazo para investigar, eles denunciaram mesmo assim, e é por isso que um ex-presidente está preso. E isso está longe de ser a justiça que nós queremos para nós. Bom, eu e o Glenn, a gente sempre conversa antes de passar qualquer informação para a imprensa, qualquer vazamento, mas já que estamos falando em vazamentos, eu vou fazer um vazamento, Glenn, da Vaza Jato ao vivo aqui, sem a sua autorização. Já que estamos focando na imprensa sobre os supostos hackers e vazamentos, tem um diálogo muito interessante do Deltan Dallagnol com os procuradores, que eles estão falando sobre um vazamento que eles querem fazer para a imprensa, e eles ficam discutindo aquele vazamento, se aquilo seria bom, se não seria bom, se era bom, né, para a Lava Jato, se iria causar algum tipo de comoção popular, como eles fizeram durante 5 anos, e aí um procurador fala, aspas, vazamento seletivo, e o outro procurador responde com o símbolo do macaquinho, aquele com a mão assim, ó. Eles vazam pra caralho, não enche o saco do nosso vazamento, cara. Lê as matérias, porra. O trabalho que estamos fazendo não tem nada a ver com uma ideologia. Nosso trabalho não é sobre um partido, não é sobre um prisioneiro, nem um político. Nosso trabalho é muito simples. Nosso trabalho é sobre democracia. E sem transparência, humanos podem fazer que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e a Força Tarefa da Lava Jato fizeram nos últimos 5 anos. Mentem para o público, abusaram seu poder e ficaram totalmente corruptos. Agora a máscara caiu por causa do jornalismo. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião destinada a ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Fernando Moro, para prestar esclarecimentos sobre suposta troca de mensagens com o coordenador da Lava Jato, conforme requerimentos. Passo a palavra à deputada Natália Bonavides. Ministro, nós estamos vivendo uma crise na sua credibilidade, principalmente no que diz respeito à condenação do ex-presidente Lula, que já tinha se agravado com sua adesão de vez ao bolsonarismo quando foi indicado ministro, e depois das reportagens a situação só piora. E diante disso, a linha da sua defesa é contraditória. É como se o senhor apostasse em 2 cavalos. Ora diz que não tem nada demais nas mensagens, nas falas, ora diz que não reconhece as falas. É como se tivessem 2 Moros. A prova disso, dessa grave contradição dos Moros, é que um deles fez vazamento ilegal quando era juiz, que inclusive foram objetos de queixas do saudoso ministro Teori Zavascki, e o outro Moro de hoje reclama dos vazamentos que são objetos de reportagens de jornalistas. O Moro juiz é um e o Moro ministro parece ser outro. Independente de recordar ou não das mensagens que escreveu o ministro, objetivamente, o senhor nega que deu aconselhamento para a acusação no sentido de como se comportar perante a imprensa, a opinião pública, especialmente
orientar ao acusador que lançasse nota contra a defesa do presidente Lula? O senhor sugeriu isso? Eu nunca realizei qualquer vazamento legal na Operação Lava Jato. Já falei isso diversas vezes anteriormente. Não, se tem um vazamento legal, demonstrem, provem, não existe nada disso. Isso nunca aconteceu. Deputados, por favor, mais uma vez peço. A Operação Lava Jato, vai até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional, Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares, eu como juiz de primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF. E quanto às mensagens, né, o que eu disse desde o começo, apresentem todas. Se minhas mensagens não forem adulteradas, não tem nada ali. Nada. É um balão, como eu já falei, é um balão vazio cheio de nada. O que acontece, e aqui eu acompanho a opinião de alguns que aqui falaram, não gosto de criticar veículos de imprensa, enfim, mas o veículo em questão tem uma narrativa, tem um sensacionalismo, e ele quer demonstrar uma tese que ele previamente estabeleceu. E ele distorce o conteúdo dessas mensagens que supostamente recebeu de um hacker, que se recusa a apresentar para serem submetidas à verificação, e que agora nós temos até elementos para apontar que estão sendo editadas. Né? Eu li lá um comentário dizendo que nós estamos divulgando porque nós queremos tirar os inocentes da cadeia. Que inocentes? Eu dei a primeira lida, tá muito, assim, o texto está bem fluido, tudo, mas eu acho que a gente está afirmando uma coisa que eu não sei se a gente tem todos os subsídios para falar. Eu acho que vocês foram muito cautelosos em colocar subsídios para dizer que a pauta bomba, ou o anexo bomba que o cara entregou, que o delator entregou no começo, é o mesmo do de depois. Que é a teoria da questão das delações, né? Do quanto... Eu quis reconstruir aquele momento histórico que era primeiro semestre de 2016, que no livro do Janot ele fala que era o nosso melhor momento de imagem, mas nesse contexto... Essa frase está? Está no livro. A melhor momento de imagem? A gente nunca teve um livro tão bom como a véspera Não, isso me interessa. Isso me interessa, que é a justificativa que a Lava Jato sempre dá. Nós fomos apoiados, instâncias confirmaram todas as nossas decisões e etc. Era realmente um momento unanimidade. Um momento de unanimidade total. E os que não eram, eles eram meio outsiders, né? É que os caras da Lava Jato estavam completamente cegos, eles tinham certeza, tinham um apoio aplaudido em tudo quanto era lugar. Convite para palestra, imprensa sediando, é lógico. É até melhor a frase, eu achei aqui no livro, que ele fala, começo do primeiro capítulo. Primeiro semestre de 2016, a Lava Jato seguia de vento em popa. Eu só não diria que éramos mais populares que Jesus Cristo, porque não quero cometer o mesmo erro de um dos... Olha isso! Olha isso! Olha Não, vou botar, isso. foi mal. Entendeu? Imagina você ter toda a sua comunicação na mão de jornais. Deus me livre, guarde. Então, assim, eles estão conhecendo o revés. Vamos colocar, então, isso. A gente põe o intertítulo do Coronel Lima, inclui a história dos anexos, fala um pouco dessa coisa do padrão Palocci. Eu acho que essa coisa da... Jesus Cristo. Aí, Jesus Nossa, Cristo. o momento de Jesus Cristo é maravilhoso. Claro. O leitor que decida. Sim. Tá bom.
Passamos agora a palavra para o coordenador da Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, que conduzirá os trabalhos. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. Só fazendo, para a gente fazer uma linha do tempo, então. Começam as notícias do triplex já em 2015. O ex-presidente prestou os primeiros depoimentos na chamada Operação Lava Jato em 2015. Começou a prestar. E, ao longo do tempo, ele prestou 24 depoimentos. A fase ostensiva, a 24ª fase da Lava Jato, foi no dia 4 de março de 2016. É o dia da condução coercitiva, é o dia da busca e apreensão nos vários endereços do ex-presidente, do Instituto Lula, colaboradores, etc. E depois veio a denúncia do PowerPoint. Foi construído um cenário absolutamente fictício de uma organização criminosa. Então, no próprio PowerPoint, o procurador diz que o presidente Lula teria integrado uma organização criminosa. Esse era o eixo central da denúncia. E, no entanto, esse eixo central foi julgado em um outro processo. E o presidente Lula foi absolvido. Inclusive, não houve sequer recurso do Ministério Público. Então, partiu-se dessa grande ficção para se criar a ideia do triplex, que jamais existiu. Nós tivemos, só nesse caso do triplex, o depoimento de quase 100 testemunhas. E nenhuma delas confirmou a hipótese acusatória. O ex-presidente nunca teve a chave do apartamento, nunca teve a posse do apartamento, e nós fizemos a prova de que esse apartamento sempre foi da OAS e que a OAS já havia dado esse imóvel em garantia como pagamento à Caixa Econômica Federal. Quer dizer, tudo totalmente combinado, dirigido, até chegar em uma condenação por atos indeterminados. E é essa condenação que depois retirou o ex-presidente Lula das eleições de 2018. Senhor presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunati Cerveró e Jorge Juiz Elada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Senhor ex-presidente. Mas, enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso? Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Da Petrobras? Nenhuma responsabilidade. Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da pedra fundamental da refinaria em dezembro de 2005. Deve ter participado e com muito orgulho. E com muito orgulho. Também consta que o senhor ex-presidente, em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem
O senhor se recorda Ah, disso? devo ter participado. Doutor Moro, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque como isso aqui está sendo gravado, é importante que a gente receba a cópia depois. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. As perguntas são minhas, Não, senhor presidente. isso só pra aqui, deixar claro. o senhor recebeu uma denúncia. Sim, mas O senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas aqui. O Ministério Público não tem relação com elas. De uma acusação, certamente Sim, é de uma perfeito, acusação feita pelo Ministério Público. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com a oposição da imprensa, com a oposição do sindicato, com o direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições, sabe, de fiscalização nesse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando é um jeito de governar. Não, me parece que aqui não é uma pergunta. Não, doutor, Por que o Ministério Público tem que Mas vamos saber deixar se eu fui no... O que interessa ao Ministério Público saber se eu fui numa inauguração de terraplanagem? Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor. Sei. Depois de 30 anos sem fazer refinaria. Entendi. Esse país estava crescendo muito. E aí, rapaziada? Chega mais, tudo bom? Beleza? E aí? Vamos sentar mais pra cá, gente. Colocar a mochila aqui agora. Pode deixar aí, pode deixar aí. Pode? Bateu umas 300 fotos. É, deu, pô. Nós não damos o jaleco para qualquer um, não, né? Não. A gente definiu, foi no 2015, que nós íamos usar o jaleco como símbolo da nossa resistência. A Lava Jato era a grande sensação e todo mundo era ladrão. E a Lava Jato, ela acerta frontalmente a Petrobras, né? Ah, foi tiro na cabeça. Tira na cabeça. Foi tiro na cabeça. E nós, ou a gente fazia igual avestruz, ou a gente partia para o ataque. E nós resolvemos partir para o ataque. Nós fomos os primeiros a denunciar que a quadrilha era formada pelo Moro, pelo Dallagnol, só que ninguém dava ouvido, né? Lógico. Porque parecia um bando de louco, a torcida do Corinthians, um bando de louco falando. Lógico. Porque a Petrobras ela já estava caminhando para ser a 5ª empresa de energia do mundo, respondendo por 13% do PIB nacional. Então, isso era demais para eles. Então, a Lava Jato ela consegue destruir uma empresa que caminhava para ser, eu diria que a mola propulsora do desenvolvimento do país. Então, isso assim, a gente lutava porque a gente acreditava na empresa. A gente sabia, como você falou, se tem desvio, é pontual. Não é algo sistemático, não é algo sistêmico. Então, a gente foi para o enfrentamento, né? E quando vem a Vaza Jato, capitaneada por vocês, para nós, aquilo foi bom. Cara. Não somos tão malucos. Não somos tão malucos. Nós estamos certos, nós estamos do lado certo da história. Então, vira a página. Vira a página e a gente começa aí, obviamente, pegando matéria de vocês, e a gente ficava ansioso. Vai sair alguma matéria? A gente ficava ansioso. Aqui, amigo, não é mais achismo nosso. Está aqui, ó. Os caras estão falando. Os caras estão falando. Entre o que tiraram
inclusive de dinheiro circulante da economia brasileira. E o benefício que isso trouxe depois da Lava Jato, cara, saiu muito mais. Com certeza. Quebrou muito mais. O que arrebentou, só a multa que a Petrobras teve que pagar nos Estados Unidos foi um negócio absurdamente escandaloso. Qual foi o valor que a imprensa divulga que foi desviado da Petrobras? E foi uma conta de padeiro. Né? Ficou no balanço, né? É. 6 bilhões de reais no período de 10 anos. Tá. 2004, 2014. Tá. Beleza. Quanto que a empresa arrecadou nesse período de 10 anos? 3 trilhões de reais. Ou seja, 0,5%? 0,05%. 0,05% não quebra nenhuma empresa e nenhum sistema de auditoria consegue captar. Então, essa matemática que o Gabriel faz, aí o cara que a conta assim, mas 6 bilhões é muito dinheiro. Claro, lógico. Mas para uma petroleira que arrecada 3 trilhões de reais, que tem centenas de contratos que você nunca vai conseguir chegar em tudo, vai claro. Sempre vai ter alguém fazendo merda. Claro. Tem jeito. Claro. Né? E a Petrobras tinha acabado, a Petrobras em 2008 ou 2009, tinha recebido prêmio por ser uma empresa que combatia a corrupção, tinha grau de investimento. E por mais que a gente, de fato, quando começaram as denúncias, a gente fica assim meio atordoado. Mas aí você fala assim, peraí, Cadinho, quem é que está denunciando? Aonde está saindo isso? É na Globo? Eles estão dando muito ênfase, isso aí então tem problema. Nós temos que ouvir o outro lado. Só que o outro lado nunca tinha espaço. E você cria um sistema que é o seguinte, o repórter lá da ponta, que está lá em Curitiba, quinta-feira de manhã, coletiva do MPF, 11 horas da manhã. O cara vai lá. Chega lá, o cara entrega para você um release, ou seja, a sua história já está direcionada. Mastigadinho. Busca e apreensão, prisão e acesso integral aos documentos. Só que o acesso integral aos documentos, você não tem nem tempo de olhar. O que você faz? Você bate rápido e publica. E vai para a internet aquilo. Você não para olhar processo. Quanto menos você para fazer apuração paralela, que jornalista devia fazer. Bom, isso aqui é o que diz a Procuradoria, não é... Não está escrito na Bíblia, não é a verdade absoluta. Isso aqui é um grupo de pessoas que investigou um outro grupo de pessoas e está me entregando uma versão da história. Então, eu vou conferir a confiabilidade das provas, a solidez da investigação, os procedimentos, né? Tudo isso. Não tinha tempo. Os caras criaram uma máquina de produzir notícias. E aí o jornalismo, nesse período, ele terceiriza a investigação. A investigação jornalística deixa de ser do jornalista e passa a ser do procurador. A gente vira só republicador de investigação de procurador. E isso fez um mal danado pro jornalismo, cara. Eu não gosto muito do termo lawfare. Por que não? Porque é um termo americano. Mas é a tradução do que a gente chamaria de guerra híbrida. Porque se desenvolve uma teoria de que a guerra ela não é só de combate de armas. Ela é uma guerra que vai por diversos meios, política e psicológica. Os membros do Poder Judiciário que são vedados de atuar politicamente, se utilizaram dos seus cargos para atuar na política, para prender um candidato a presidente da República, para atacar o mundo político achando que eles iriam purificar a política sobre a justificativa da corrupção. Por que o Lula? Porque o Lula nesse momento, não está representando uma pessoa. Ele está representando o que a figura do Lula representa. É o símbolo da esquerda brasileira, que conseguiu fazer um governo do PT que permaneceu 13 anos no governo. Portanto, atacar o Lula, prender o Lula, a todo e qualquer custo, significou colocar em xeque a esquerda brasileira. E, com isso, surgir o bolsonarismo, que era um deputado desacreditado,
que ninguém sério conseguia fazer uma análise que um sujeito que defendia a tortura. Um dia eu estava ouvindo e eu ouvi esses dois áudios aqui, ó. Cadê os áudios? Eu ouvi esses dois áudios aqui, sem saber que tinha chats ligados a eles. O presidente já se trocou, está assinando o mandado de condição coercitiva e mandado de busca, recebendo a sua via e está aguardando a posição do advogado dele, já ciente de que nós vamos conduzi-lo. Esse foi o dia da coercitiva do Lula. Esse é o dia da coercitiva do Lula, esse é o Luciano Flores, que é delegado da Polícia Federal, e ele está no apartamento do Lula e ele manda esse áudio para um grupo chamado Amigo Secreto. O chat que deu origem à matéria é esse aqui, ó. O Orlando Martello, num chat pessoal com o Deltan, o que é cofre do BB, que é o Banco do Brasil, né? Aí o Deltan responde: a operação de hoje no cofre do Banco do Brasil, em nome do Lulinha e da Marisa, para cujos nomes foi passado após depósito do Aurélio. Lá está a cruz do Aleijadinho, isso aqui chamou atenção. Lá está a cruz do Aleijadinho, que estava desde o Itamar no Planalto. Prova de valor inestimável. Peculato com lavagem. Coisa pouca, kkkk. Isso, é tudo o Deltan falando. Tudo o Deltan falando para ele. Isso, pode sorrir. Tipo, o Deltan tendo uma iluminação cômica, né? Isso, pode sorrir. Pausa dramática. Agora pode sorrir mais. Pausa dramática. Pode começar a pular. Agora segura tudo que aguardamos confirmação de 100%. KKKKK. Qual que é a história aqui? Eles tinham caído numa fake news de internet que mostrava fotografias do Itamar e do Lula sentados no mesmo lugar no Palácio do Planalto e atrás tinha um Cristo. E aí, em determinado momento futuro, depois, não tinha mais o tal do Cristo, com o Itamar sentado. Só que a foto não era posterior ao governo Lula, era uma foto antiga do Itamar, quando o Cristo ainda não tinha sido colocado lá. Então os caras inverteram isso, alguém mandou para a Lava Jato e a Lava Jato olhou e falou: cara, ó, Januário Paludo, dizem que esse Cristo sumiu, é um aleijadinho. E aí o Ataíde Ribeiro Costa, procurador, também fala: nossa, se achar isso, hein? Eles achavam que o Lula tinha roubado um crucifixo que era do Aleijadinho, e que eles iam prender o Lula em flagrante por peculato. Obviamente iam sair com o Lula, talvez algemado, num camburão, e aí imagina a simbologia disso, né? Este comunista roubou um Cristo do Planalto, né? E levou para casa dele, né? Ladrão de galinha, ia ser a coisa perfeita. E aí a matéria é muito boa porque eles vão indo numa escalada meio maluca, assim, de ter convicção de que é só eles encontrarem o tal do Cristo que eles iam prender o Lula. Só que, de pronto, o procurador-chefe da Lava Jato também acionou diretamente o delegado Igor Ramalho de Paula atrás da confirmação. Preocupado em convencer a população de que a Lava Jato fazia avanços, ele queria planejar a repercussão midiática da impressionante descoberta sobre o crime de Lula. E o Dallagnol fala: queria falar com você sobre isso. Se sair à noite, repercute menos do que soltar amanhã. Contudo, não sei se os funcionários do Banco do Brasil e outros não começarão a soltar hoje. Importante que o Moro levante sigilo também. Aqui os vazamentos legalizados que a gente falava, né? Eles combinavam o levantamento de sigilo de coisas muito pontuais, porque eles querem fazer o quê? Barulho na imprensa, né? E aí o Deltan: se quiser, vejo com o Moro se para ele estaria ok essa nota. Aí o Januário Paludo, final da tarde, manda uma mensagem para o grupo Amigo Secreto. Manda só o link. 5 anos antes, a revista Época já desmentiria a história do roubo. Frustrado, Dallagnol lamentou em uma conversa privada com o procurador Orlando Martello. Deltan Dallagnol para Orlando: cara, agora sente. Descobrimos que o crucifixo é dele mesmo. Recebeu de presente. Puta que pariu. Matérias furadas na internet. E aí o Martello responde: porra! E o Dallagnol: puta que pariu mesmo. E o Deltan não falava palavrão, né? Aqui ele deu uma... Aí a nossa matéria. Church boy. O Church boy. Dallagnol também foi se explicar ao Moro, que ele deu um pito. Chat pessoal, Deltan com Moro, 9 de março de 2016. 17h47 da tarde. Sérgio Moro: sim, bola fora. Melhor depois desse episódio suspender aquela outra coisa, pois já há teatro. Aí o Deltan: concordamos.
E aí o Moro fala, já avisou a PF? E o Dallagnol, positivo. Bem, então tratar com muito cuidado, pois a história do crucifixo é aparentemente falsa. Essa matéria é um Essa resumo matéria- da Lava Jato, resumo da operação. Resumo assim. de tudo, né? É. Incompetência Que misturado com loucura. desejo, com... Vale. Nenhum deles, até o presente momento, desmentiu, nem sequer tentou, nenhum deles desmentiu nenhuma mensagem. Um deles soltou uma informação dizendo algo como, olha, isso pode estar fora do contexto. Isso em relação a tudo o que o Intercept, o El País, Folha e todos os demais órgãos publicaram. É evidente que já havia um esquema de corrupção que remonta, talvez, à própria criação da Petrobras, na década de 50. Né? Que é um esquema de corrupção que envolvia pagamento de propina para funcionários da estatal e uma parte para partidos políticos financiarem suas campanhas. Né? Isso não foi o PT que inventou, isso vinha já de todos os governos anteriores. Aliás, em alguns relatos isso fica claro. E aí os procuradores tentam induzir os delatores a não tocar no assunto. Pedro Correia, né? Ele Pedro fala. Correia fala claramente, isso existe desde que a Petrobras foi criada, como falou o Tufik. E ele dá exemplos, inclusive, dos governos anteriores aos governos do PT, de que era uma prática recorrente, que tinha seguido, inclusive, uma lógica que tinha sido implementada por outros governos que não os governos do PT, que eram um alvo preferencial, enfim, da Lava Jato. Agora, o que se diz é que houve um assalto à Petrobras. Eu sempre gostei muito de bater nesse ponto. A Petrobras foi roubada, a Petrobras foi assaltada. Veja, uma coisa é corrupção. E é uma corrupção que eu acho que precisa de um estudo antropológico para entender também a natureza dela. Porque é muito difícil entender em que momento essa corrupção se estabelece, sabe? Porque ele é um toma lá da cá tão antigo que quem está pagando já não sabe mais por que está pagando, mas sabe que tem que pagar. E quem está cobrando, cobra porque sabe que quem está pagando vai pagar. Há quase que um acordo tácito de que é assim que funciona. Isso significa que houve assalto aos cofres da Petrobras? Não necessariamente. O que é assalto aos cofres da Petrobras? É eu fazer uma obra que custaria 1 milhão, eu fazer ela por 2 milhões. Isso é assaltar a Petrobras. E existe um nome para esse crime. Esse crime não chama corrupção. Esse crime se chama peculato. Sabe quantas pessoas foram acusadas de peculato na Lava Jato? Nenhuma, né? Nenhuma. Porque eles não conseguiram estabelecer uma mínima narrativa de que as obras foram superfaturadas. E por que eles não conseguiram estabelecer? Porque nem os delatores principais da operação, Paulo Roberto Costas, Alberto Youssef, negam o superfaturamento. Mas então por que as empresas pagavam? As empresas pagavam porque tinham medo de atraso nos pagamentos, tinham medo de serem prejudicadas de alguma forma no processo. Pagavam porque historicamente se pagava. Então, até mesmo a história de assalto aos cofres da Petrobras não se sustenta. Agora, é um campo confuso quando a gente está comentando, por exemplo, do próprio sobrinho presidente da Engevix, que é alguém que admite que pagou propina para conseguir negócios na eletronuclear. Nós temos os delatores que devolveram dinheiro, né? Ou seja, temos os executivos da Petrobras que devolveram dinheiro. Isso não dá para negar. Não dá para negar. Agora, é importante separar os fatos das versões. Os fatos de uma indústria de delação premiada que foi criada
em cima dessa operação. Né? Não é à toa. Hoje a gente está vendo delator voltando, dizendo não foi bem isso, eu estava numa situação, me forçaram a falar tal coisa. Porque se eu chego num gabinete do Procurador da República e falo, eu quero fazer uma delação premiada, ele fala, bom, então você tem que dar fulano, ciclano, porque isso eu já tenho, se não me der ciclano, esquece. É diferente. Eu já apresentei um menu para o cara do que ele tem que fazer para conseguir assinar uma delação comigo. Você acha que uma conversa dessa não aconteceu? Aos borbotões na Lava Jato? É óbvio que aconteceu. E o que o Moro fazia funcionar com um automatismo perfeito era que bastava o sujeito assinar a delação que no dia seguinte ele soltava. Ele não deixava, não esperava passar mais de um dia. Por quê? Para dar a certeza para todos os réus de que assine o acordo que eu dissolto. Tá. E qual era o objetivo seu, enquanto dirigente do Grupo Odebrecht, em estabelecer essa relação com o governo? No fundo, a gente racionalizava da seguinte maneira, a relação com o governo, qualquer governo, ela acaba tendo que funcionar em cima de um tripé. Quer dizer, a empresa, obviamente, ela precisa ter projetos que interessam ao país, performar, ser cumpridor, isso é um aspecto. Quer dizer, obviamente que nós, como empresa, estávamos envolvidos nos principais projetos do país, investimentos e tudo mais. O segundo tripé é você ter, você ter uma relação pessoal. Agora, não adianta nada você ser a melhor empresa do ponto de vista de entregar, a melhor empresa para o país e construir uma relação pessoal, se você, de algum modo também, não apoia financeiramente o projeto político. O pedido é sempre a pretexto de campanha, quer dizer. Então, na prática, para eu ter essa relação de governo, a gente acabava tendo que ser um grande doador. Primeiro, a gente achava, de certo modo, achava natural Caixa 2, 3/4 da campanha no Brasil, eu estimo que era Caixa 2. Então, eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem Caixa 2. A Caixa 2 era 3/4 que eu estimo. E não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. Não, a gente não tem exatamente a tese, mas a gente tem os fios para puxar. Sim. Né? E aí a gente vai puxar e vai tentar E aí vai pensar E aí vai pensar, construir. não tem ainda uma pauta. Não dá para ter ainda uma pauta fechada, porque esse é um negócio muito complexo. E a gente está tendo pistas novas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem dado bola, mas que era um levantamento que talvez não seja tão complexo, quantos casos ainda estão na justiça? A gente não sabe ainda o que tem de Lava Jato. A gente sequer sabe, porque a gente abandonou. Então, assim, essa revisão, mas vale a pena comentar o que é que está ainda rodando. Tem muita coisa que ainda está rodando. Mas eu acho que tem uma questão que é importante, assim, porque a gente está no momento em que, se as pessoas quiserem falar, elas vão falar agora, porque a Lava Jato está se desmontando. Sim. E, assim, isso já não... Elas já têm menos medo da Lava Jato do que elas tinham um ano atrás. Sim. Então, assim, talvez também as próprias pessoas possam, de alguma forma, né, colaborar, trazer as próprias fontes ocultas do que a gente precisa achar. E ficaram falando desse negócio que vai ter cascata de revisão. Então isso é muito importante. Ele falou, da onde vai ter? Quem vai fazer? Ele falou se todo mundo fechou acordo. Então, mas todo mundo ficou amarrado. Isso foi uma coisa que também me deixou impressionada. Mas as pessoas podem querer tirar condenação, né? Sim. Na verdade. Mas você fez um acordo e você ainda está com juízos, entendeu? Corre o risco até deles processarem a União. Se eles conseguirem realmente provar que a Lava Jato foi totalmente parcial e é o caminho que se está vendo agora é isso, eles podem pedir revisão ou processar a União por reparação, por perdas. Enfim, como eu estou dizendo, na verdade eu não tenho ainda claro, eu acho só algumas questões que foram muito gritantes.
você percebeu que o Lula era o principal alvo da Lava Jato? Comigo. A maneira que fizeram, como é que surge o Alexandrino nisso aí? Eles começam a me fiscalizar, eles grampeiam meu telefone, o telefone do Lula. 2 dias antes da minha prisão, o Lula me liga, entendeu? Quer dizer, pô, eu fui o único como temporário. Quando e como você soube que ia ser preso? Eu só soube, não, que estou com a campanha de casa. Você não fazia ideia? Não, o único da leva, que nós fomos 5 presos da Odebrecht, 4 foram preventivas, eu era temporário. Eu chego na cadeia, todo mundo achava que eu ia ser solto 5 dias depois. O que eles fizeram? Chamaram o Paulo Roberto, chamaram o Youssef, fizeram uma delação, delação na cadeia. Os caras, eu conheço o Alexandrino, não sei o quê, aí me fizeram preventiva. Tão simples assim. E falando em delação, como é que foi, já que a gente está falando sobre isso, como é que foi a negociação e quando e como você decide fazer a delação? Não, quem decide é o conjunto, né? O conjunto dos... Foi uma decisão foi do conjunto. Comum. É de comum de todos. Tá? Porque já estava Andrade Gutierrez fazendo, estavam todas fazendo, quer dizer, não adiantava, tem que ir junto, né? Aliás, muito traumático, muito duro, né? É muito duro. Aí eu uso o testemunho do Alexandre aqui do meu lado. Eu e outro colega meu, nós levávamos bola preta. Ah, você não falou o suficiente. Vai e volta, senão não aceitamos o teu acordo. Isso era uma pressão em cima da gente. E aí estava nítido que minha questão era uma questão com o Lula, que ele queria saber o que o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula. Se eu falasse mais, eu estaria inventando, estaria contando uma mentira, como aconteceu com alguns que você sabe notórios, que eu não vou falar aqui, que mentiram para tentar escapar. Não, eu contei a verdade. Eu cheguei ao limite da minha verdade. Né? O que era Caixa 2, o que era legal? Porque parecia que era tudo uma coisa só, mais organizada. Não. Não se misturavam na operação. Logicamente, tinha algumas pessoas em cima que sabiam o que ia para um para outro, mas entre eles não se falava. Entendeu? E a dinâmica do Caixa 2, para nós não era bom nos expormos e às vezes para o candidato também não era bom se expor também. Tá? Por exemplo, na campanha de 2014, que é clara, a campanha ordem de grandeza para Dilma e para o Oeste foi mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não vou dizer o nome do santo, mas tem um colega meu que foi preso em Curitiba. Chegou lá, o pessoal começou a perguntar sobre Caixa 2, isso aqui. Ele falou assim, mas esse aqui é para o Aécio Neves. Na hora que falou, eles se levantaram e soltaram ele. Isso é Lava Jato? Isso é corrupção? É um sistema anticorrupção? Ou é uma questão direcionada? A minha colaboração tem vários Caixa 2, mas não infinitos. Não aconteceu nada com ninguém. Aconteceu comigo, com eles nada. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo gravando, gente? Não tão bem quanto você, mas estou indo. Queria agradecer. Eu posso. Cuidado com os outros.
Pode deixar que eu vou... Então, a gente queria começar aqui falando o seguinte, presidente, sobre a prisão do senhor. Foi um dia histórico no Brasil e a gente queria saber o que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso, sendo conduzido para a prisão. Eu sempre tive certeza, desde que começou os discursos e o processo da Lava Jato, de que tinha um objetivo central, que ia chegar em mim. Tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar. Montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até os 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. O senhor aqui, durante esse 1 ano, passou por 2 momentos de muita tristeza, que foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. Quer dizer, o que fica da vida para o senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses 2 momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que, efetivamente, não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, sabe, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do PowerPoint do seu Delayol, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Esse messianismo ignorante, sabe? Então, eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo, e é isso que ele tem que saber, eu tenho compromisso com esse país, eu tenho compromisso com esse povo, e eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora. A obsessão de destruir a soberania nacional, a obsessão de destruir emprego, a obsessão de juntar 1 trilhão para quê? Às custas dos aposentados. Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4º ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a R$4 o dólar dá mais de 1,2 trilhão, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, eu lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país, e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem, eu estarei com o pé na estrada, para, junto com esse povo, levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos, acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil?
E quanto eu posso confiar nessa informação, Rafa? Tá. Eu vou dar minha palavra pra redação, hein, cara. Entendi. Tá bom, meu. Tá bom. Tá. Na quinta-feira da semana que vem, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da análise da constitucionalidade das prisões em segunda instância. Por enquanto, quatro votos foram a favor da execução antecipada da pena e outros 3 contra. Oi, já chegamos. É que estamos chegando. Estamos a 300 metros. Beijo, tchau, tchau. Oi. Aconteceu uma reunião, você até tá aqui mesmo? Olá, tudo bom? Bem? Boa tarde. Veja, o que eu, até por conta dessa informação que a gente recebeu aí de monitoramento das redes sociais, eu penso que esse julgamento vai ser um pouco diferente, Leonardo, da liminar. Primeiro que aquele a gente sabia que a gente ia perder. Isso. Né? E esse a gente não tem certeza. Esse nós estamos disputando. Normalmente, o Conselho Federal da Ordem tem em torno de 800 citações diárias nas redes sociais. Hoje teve 80 mil por conta do julgamento, né, do Supremo. Não vai se falar, mas todo mundo vai sentir um negócio chamado Lava Jato. Isso. E nessa, entendeu? O não falado tem tanto peso quanto falado. Fortalecer o Supremo significa um certo enquadramento para que não se repitam atos arbitrários. Eles estão tentando transformar o julgamento da DC no HC do Lula. Do Dirceu, enfim, é para tirar isso. É isso. A gente começa com as defensorias. Primeiro, dizer o quanto que isso atinge os pobres, o quanto que isso atinge a grande parcela da população presa, para tirar um pouco o foco dessas personalidades. Porque a gente tem visto diariamente aí nos jornais, na televisão, dizendo que vai atingir personalidades e se esquecendo da grande massa carcerária nossa que está sofrendo também. Da Globo e dos outros era essa. Eu acho que mais importante do que dizer porcentagem, são dizer que são pessoas, seres humanos, né? Será que essas injustiças, elas podem legitimar, eventualmente, essa necessidade da prisão após o segundo grau? Então, acho que vai nesse aspecto dos dados, né? Agora é o seguinte, esse argumento seu de fortalecer o Supremo é fundamental. O Supremo Tribunal Federal é o grande moderador da República. É o grande moderador. Perfeito. Porque quando a Defensoria Pública entrou com amicus curiae, ficou evidente que o cliente preferencial que nós estamos a defender é o negro, o pobre, a prostituta, aquele cliente que é defendido pela Defensoria Pública. E é interessante, assim como nada tinha a ver com a Lava Jato, o segundo ponto, ministro Celso, com todo respeito, é dizer que essa ação foi uma ação programada para proteger, para beneficiar o ex-presidente Lula. Ora, quando entramos com a ação, em setembro de 16, o Lula não era sequer investigado. Quando julgamos a liminar, o Lula não era sequer absolutamente denunciado. Apenas em 2018 houve a condenação lá no Tribunal Regional. São falácias, como essa dos 160 mil, que seriam, em tese, soltos se fosse feito esse julgamento. Essa ação talvez fosse a ação mais simples de ser julgada, ministro Fux.
Dizer que isso é contra a Lava Jato, o que tem a Lava Jato a ver com esse processo do cumprimento do preceito constitucional? Excelência, o que se pede é que se cumpra a Constituição. Obrigado. Como a palavra final, entre aspas, né? E de que forma isso pode garantir mais justiça a partir do entendimento, do novo entendimento do Supremo, entendeu? Boa. Eu nasci na cidade de Garanhuns. Eu saí de lá com 7 anos para vir para São Paulo. Eu fui criado por uma mãe e por um pai que nasceram e morreram analfabetos. Eu sempre disse, desde 1979, que a evolução política que eu tive era resultado da evolução política do povo trabalhador e trabalhadora desse país. Na medida em que os trabalhadores e o povo iam evoluindo, eu ia evoluindo. Então eu passei a ter uma coisa na minha vida. O único medo que eu tenho é de mentir para o povo trabalhador que tanto acreditou e que tanto me fez ser representante de vocês na história desse país. Agora, que eu tô com 74 anos de idade, energia de 30 e tesão de mais ou menos 20 anos, eu não tenho por que ficar nervoso. Eu tô de bem com a vida e vou lutar nesse país. Eu só quero que vocês saibam, a única coisa que me motiva nesse país é que nós já provamos que é possível governar para o povo mais necessitado. E eu tenho certeza que se a gente tiver juízo e se a gente souber trabalhar direitinho, em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar.
O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Questão da imprensa. Eu acho que eu resumi hoje na frente do Palácio em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês, que vocês vão deturpar, vocês inventam e potencializam. Tem que ser o papel de cada um. Não pode um sair daqui no cantinho, foi mais ou menos isso. Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%. Senão a gente não vai para frente. A gente está sendo pautado para esses pulhas. Paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus, essas frescuradas todas. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Presidente, o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Nesse aspecto, acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Deixa, tá bom.
no futuro, né, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão, né? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Eu abandonei esses 22 anos de magistratura, infelizmente é um caminho sem volta, né? Mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos, vou descansar um pouco, né? Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período da Lava Jato, praticamente não tive descanso, e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. A Lava Jato tem sido revisitada e será por muitos anos pelos efeitos danosos que ela teve para a economia. Poderia ter sido diferente? A Lava Jato ocorre precisamente porque aparecem leis em 2013 que provêm à Lava Jato esses instrumentos, ou seja, para que ela se transforme em si num grande instrumento de manipulação política. E esses instrumentos foram providos, curiosamente, num governo de esquerda. As leis de 2013, a lei de anticorrupção e a lei de organização criminosa, que tornam a Lava Jato possível e um manejo, não apenas a delação, mas todos os outros métodos de coleta de prova, acoplados às prisões cautelares e a utilização das provas coletadas, ou supostamente coletadas, numa simbiose entre órgãos de acusação, órgãos estatais de controle e a grande imprensa, na formação da opinião pública. Isso é único na história do Brasil. Isso demonizou a política, isso destruiu um pilar, uma das espinhas dorsais da nossa economia, que era o mercado de infraestrutura, por meio da destruição indiscriminada de empresas, sobretudo das empresas de infraestrutura, ou as empreiteiras que trabalhavam no mercado de infraestrutura, organizavam o mercado de infraestrutura, numa profunda indistinção entre empresa e empresário, entre empresa e controlador, empresa e administrador de empresa. Né? Se o controlador é aquela figura que determina a cultura de corrupção, se é ele o elemento determinante, ele tem de ser afastado. Agora, a organização não tem de ser destruída, porque ao destruí-la você perde postos de trabalho, conteúdo nacional, você perde todos aqueles outros contratos ou aquelas relações que gravitam no entorno daquela grande organização. O sujeito que vende o parafuso, o sujeito que vende a refeição, o engenheiro, o subcontratado e aí por diante. Nós destruímos empregos, ceifamos vidas, literalmente, por não saber fazer essa distinção. E, pior do que isso, nós lançamos mão desse modelo de combate puramente repressivo e inconsequente, sem regular a política, sem cuidar das causas da corrupção que estão lá na interação público-privada entre empresa, entre capital e agentes públicos, cujo cerne é precisamente o financiamento da política. Nós não fizemos absolutamente nada para mudar isso. Novas empresas manejadas com essa finalidade vão surgir e devem estar surgindo todos os dias. Lobistas continuam trabalhando em Brasília sem qualquer regulação. O que vai acontecer agora é que nós vamos combater
esse abuso de poder, né, aqueles que estão mal intencionados, talvez, vão combater esse abuso de poder neutralizando o combate à corrupção. Isso é um perigo também. Um grande perigo. Já está acontecendo, né? Ah, Temos com um certeza. presidente que disse que a corrupção acabou e por isso ele acabou com a Lava Jato. É isso. Porque no governo dele não havia corrupção. Quem viver, verá. Miliciano, assassino, genocida! The U.S. Department of Justice remains committed to enforcing the FCPA and to prosecuting fraud and corruption more generally. To succeed in this commitment, we will always seek, when appropriate, to further our investigations through cooperation with countries like Brazil, a country that shares our commitment to rooting out corruption at all levels. The cooperation between the Department of Justice and Brazil has led to extraordinary results. In just the last year alone, for example, the Criminal Division's Fraud Section and the Brazilian Lava Jato Task Force have cooperated and coordinated resolutions in 4 FCPA cases. In Broder, Rolls-Royce, Braskem and Odebrecht. A grande questão já existia. Ele aqui fala de FCPA, né? FCPA é uma lei americana que foi feita inicialmente para impedir que empresas americanas pagassem propina para governos estrangeiros. E aí os americanos, como adoram influenciar outros países, expandiram essa lei para que fosse possível punir nos Estados Unidos empresas estrangeiras que pagassem propina para governos estrangeiros, mesmo que não tivesse nada a ver com os Estados Unidos. Por quê? Que nos Estados Unidos a Odebrecht estava sendo punida por ter pago propina a políticos brasileiros. A Odebrecht é uma empresa brasileira, o dinheiro é roubado de nós. E os políticos também são brasileiros. Por que a punição estava ocorrendo nos Estados Unidos? Isso é uma pergunta óbvia que ninguém tinha respondido e eu comecei a investigar por causa disso. A primeira coisa que me surpreendeu quando eu comecei a olhar os arquivos da Vaza Jato é a grande surpresa que o governo brasileiro tomou quando chegaram uma delegação de 17 americanos em Curitiba para conversar com os procuradores. O governo brasileiro não sabia. Então você tem, por exemplo, e você vê o desespero do governo brasileiro, principalmente do Ministério da Justiça, que era comandado pelo Eduardo Cardoso. O governo na época era ainda o governo de Dilma Rousseff. Então você tem aqui, por exemplo, o Vladimir Aras, que era o chefe da Unidade de Cooperação Internacional da PGR, da Procuradoria-Geral da República, falando com o Deltan Dallagnol. Então ele fala assim: o executivo está indignado com a presença da delegação americana em Curitiba. Acho que nervosismo é por causa da FCPA.
O Ministério da Justiça mandou uma série de questionamentos à PGR para explicar o que os americanos estavam fazendo aqui. Por quê? Porque é ilegal. Essa viagem ela é ilegal. Os americanos, eles não podem atuar em outro país fazendo investigação a não ser que aprovados pelo governo. Porque você não pode deixar os americanos chegarem aqui e ficar investigando qualquer coisa, porque pode ter impactos muito sérios na política e na economia, como houve, né? E aqui você tem um diálogo do Vladimir Aras com o Deltan Dallagnol combinando as respostas. E, para mim, o que me surpreendeu muito foi essa. Uma delas é assim, o Vladimir Aras escreve o nome de todos os americanos, aqui você tem a lista de todos os americanos que compareceram. Além do pessoal do DOJ, dos procuradores, você tem um monte de gente do FBI. E o Deltan Dallagnol fala, não vamos dar o nome deles não, porque os americanos não querem. Pode criar problema assim, com os americanos. Gente? Os americanos não querem. Depois, os americanos voltaram várias vezes, de fato, aprovados pelo governo, aprovados por todas as legislações, mas continuaram avançando na sua agenda, que é de dar multas milionárias, bilionárias, na verdade, as duas multas foram recorde, a multa da Odebrecht e a multa da Petrobras, por crimes cometidos por agentes brasileiros. Agentes brasileiros com dinheiro brasileiro. Aí o que acontece com a Petrobras é mais complicado, porque desde esse encontro aqui, de 2015, os americanos e os brasileiros já falavam em dividir multa. Isso é um absurdo. Por quê? Porque os americanos estavam começando uma investigação. A investigação dos americanos, se você ler o acordo feito com a Petrobras, ela é toda feita com base na investigação da Lava Jato. É uma loucura, ou seja, a empresa já está condenada a princípio com o apoio dos brasileiros. E aí os procuradores brasileiros, desde 2015, já achavam que seria importante para eles ganhar uma porcentagem, que seria importante para eles ganharem uma porcentagem grande, e o que fazer com esse dinheiro. E aí eles também começaram a discutir um modelo que existe nos Estados Unidos, que é criar uma fundação cujo fim seja combater a corrupção. E essa a gente chama de porta giratória, né? Esse trânsito desses procuradores para depois salários altos pagos em todo um mercado que existe, que é o mercado de combate à corrupção, que hoje em dia é um mercado estabelecido. Você está criando um mercado, depois você vai pular nele e vai ficar rico. Vai ficar rico, certamente. Esse é o problema. O Moro, quanto não está ganhando o Moro numa empresa que é justamente a empresa que é a responsável por garantir que a Petrobras, que a Odebrecht está cumprindo os seus compromissos com o governo americano. Se fosse nos Estados Unidos, Leandro, imagina um procurador traindo os interesses nacionais e lesionando a soberania desse jeito. A Lava Jato colaborou com o FBI de modo cristalino e legal. Aquele acordo de práticas corruptas no exterior é um instrumento extraterritorial. Quer dizer, sim, ele afeta qualquer país que tenha acordo de colaboração em matéria de corrupção. Qualquer empresa, porque os acordos são feitos pelo setor empresarial diretamente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos ou no sistema de justiça daquele país. Isso é um instrumento extraterritorial. Agora, ter a colaboração de agentes públicos, colaborar já é demais. Exato. Veja, importante, se um funcionário confessa, abre-se o processo de jurisdição em outro país. Abre a janelinha da vulnerabilidade. Isso é uma grande arma geopolítica. É a forma de danificar o país, as empresas, com aquele arsenal jurídico dos grandes escritórios de Nova York, são 5 grandes escritórios, com grandes acordos de leniência, com uma cláusula de sigilo de pelo menos 3 anos. Os militares escrevem nos documentos oficiais que é mais importante ter um bom advogado do que um militar treinado no terreno, né? um militar treinado nas batalhas de corte tradicional, porque é uma guerra jurídica, é uma guerra não tradicional. O lawfare é isso, né? O uso dos instrumentos jurídicos, a legitimidade da toga, do cargo de procurador, a carteira da OAB, ou sei lá o que quiser, a indumentária, né? Para fazer uma guerra por outros meios. Quer dizer, é mais fácil destruir a Petrobras assim do que soltar uma bomba aqui no país e criar um incidente internacional, né?
por que é que nós não estudamos isso pelo viés da defesa nacional, pensando num muro de proteção jurídica para os nossos interesses. Exato. A França fez isso. A França, ao perceber que a Alstom foi condenada a milionárias multas na jurisdição americana, eles disseram, opa, vamos criar aqui, na lei francesa, um sistema de combate à corrupção que o dinheiro fique aqui dentro, que a gente possa criar a nossa própria fórmula de combater a corrupção sem deixar a coisa ir para lá. Quando a gente percebe a espionagem que o Edward Snowden denunciou em 2014, não só o Brasil, a Alemanha também estava sendo investigada. A França também. E França e todos os governos do mundo, quer dizer. E ali a fórmula do pré-sal foi também a fórmula no sentido da produção, das plantas de petróleo, dos campos. Tudo isso foi muito bem marcado, né? Foi muito bem mapeado. Né? E não é coincidência toda essa agressividade da Lava Jato sobre as empresas de petróleo e gás e as empresas da construção civil. Isso não é por acaso. Isso foi mapeado, assim como nós temos um processo pela frente para perceber como continuará esse processo de dilapidação do patrimônio nacional através de processos judiciais. Um ou outro repórter diz, o ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato. E já elogiei. E eu acho que o combate à corrupção é digno de incômodos e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Eu dizia, então, tenho a impressão de que estamos vivendo um momento singular. Depois, vejo, senhores, que de vez em quando eu me rogo o papel de falso profeta, porque acabo acertando. Eu vou interromper o Gilmar muito rápido, porque ele está fazendo o histórico do Moro, tá? Então nada que vocês não saibam. O placar, por enquanto, tá 2 votos a favor do Moro contra 0 votos pela parcialidade do Moro. Então tem 3 votos para serem votados ainda. Gilmar, Lewandowski e Cássio. Gilmar já começou o voto, tá bom? Segue aí. Que o ex-magistrado Sérgio Moro, por reiteradas vezes, interferiu na produção de provas contra os acusados, direcionou o curso das investigações a partir da manipulação e tergiversação de depoimentos de colaboradores premiados. Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que nos últimos 11 meses foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador, procuradores da República e o ex-juiz Sérgio Moro. Destaca-se aqui a conversa havida no Grupo Amigo Secreto, na data citada. Acho que abrimos mais uma frente contra o judiciário, pode ser over. Por outro lado, aqueles outros, Lula e Renan, temas para nós hoje são essenciais para vencermos as batalhas já abertas. Deltan, risos. O fundamento maior da nossa nota é: não deixamos um amigo apanhar sozinho. Moro fez e estava sendo criticado. Vamos para cima junto. Amigo não pode apanhar sozinho. Assim eles se referiam ao juiz acusador. Eu passo ao segundo ponto, que é a arbitrária quebra do sigilo telefônico do paciente, de familiares e até de advogados. Os membros do MPF e o próprio juiz Sérgio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação do advogado, atribuindo-lhe status de investigado. Essa versão dos fatos não explicava, no entanto, a interceptação do ramal tronco do escritório de advocacia. Esse ponto era difícil de ser explicado por qualquer um. Interceptação de escritório de advocacia é coisa de regime totalitário. Gravíssima. Porque o direito de defesa
desaparece, ministro da Câmara, sucumbe. Claro. Diante do exposto, senhores ministros, divirjo do relator para conceder a ordem de habeas corpus, de modo a reconhecer a suspeição do julgador e assim declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Que eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Concordo com o eminente ministro Barroso, tenho certeza que todos nós aqui concordamos também, que a corrupção é um mal a ser erradicado entre nós e quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta operação Lava Jato, baseado inclusive numa pesquisa do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que mostra que a operação provocou um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, e se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela valia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer à colação, à baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. E quero dizer mais, ministro Barroso, quer dizer, não concordo com Vossa Excelência, data vênia, que as mensagens que foram veiculadas a partir do material arrecadado na operação spoofing, e diga-se, periciado pela Polícia Federal, que foram utilizadas para oferecer denúncia contra os hackers, não constituíram em meros pecadilhos, porque um juiz indicar testemunhas para acusação não me parece um pecadilho, não é? A combinação do momento do oferecimento da denúncia ou outras questões deste mesmo jaez não me parecem pecadilhos. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante um crime. Mas pode ser ilícita, mas enfim, foi amplamente veiculada e não foi adequadamente, a meu ver, contestada. Porque os então, o crime compensa para Vossa Excelência. O procurador e o juiz destruíram as provas, deletaram as mensagens. Bem, mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero apenas dizer que tanto o regimento interno como o Código de Processo Penal não placitam esse tipo de procedimento. Portanto, peço vênia para acompanhar integralmente o ministro Gilmar Mendes e todos aqueles que o acompanharam, dando provimento ao agravo da defesa. É como voto.
me lembrando, não faz tanto tempo atrás, os bolsonaristas tomaram essa avenida dizendo que era para acabar com a corrupção. Agora, a gente viu essa turma roubando dinheiro em contrato de vacina no meio de uma pandemia. E agora, como fica? Era o único argumento que eles tentavam se apegar para defender o indefensável de um governo do ódio, de um governo genocida, de um governo da fome. Bolsonaro, o recado tá dado e nós não vamos sair das ruas até tirar eles de lá. Aqui tem um povo sem medo. Fora, Bolsonaro! Por que ninguém da imprensa, inclusive ao país, não fala do 1 trilhão e 200 bi que foi dado para os bancos no começo da pandemia? Por que 1 trilhão e 200 bi? Por que não é 1 trilhão? Os 200 bi de diferença dava para ter bancado tudo que era necessário na pandemia para deixar o povo em casa se resguardando. Né? Foi dado num dia, num cheque. Segundo o próprio governo falou, nunca houve na história brasileira um setor da economia beneficiado tanto. É 20% do orçamento, 1/3 do PIB. Dinheiro público. Num período de pandemia, usado para proteger interesses de bancos. Por que isso não é corrupção? Tal da sanha que a nossa elite tem, que a nossa mídia, nosso Ministério Público tem de perseguir a corrupção é falsa. A finalidade é deslegitimar a esquerda, não perseguir a corrupção. Porque se fosse perseguir a corrupção, o setor financeiro seria o primeiro a ser investigado. Então você usa o efeito lupa. Você pega lá o caso da Petrobras e põe como se fosse não corrupção num governo, mas um governo corrupto. O que nós temos hoje é um fenômeno de degeneração do direito. Essa expressão vem da forma como juristas alemães descreveram o direito no nazismo. E, nesse ponto, há uma incrível similitude. Você mantém a Constituição no seu lugar formal e você vai degenerando o sentido dela. É o que houve com Hitler. Hitler governou, ninguém se lembra disso, mas sob a vigência da Constituição Democrática de Weimar. É o que nós estamos tendo em vários países do mundo, Hungria, Venezuela e aqui no Brasil. Eu tenho chamado isso de autoritarismo líquido, porque ele se manifesta não por governos de exceção, por ditaduras, bonapartismos ou nazifascismo. Ele se manifesta, essa forma de autoritarismo, por medidas de exceção no interior da democracia. As constituições do pós-guerra, como a nossa Constituição de 88 é também, não são neutras. Elas são constituições que fazem opções ideológicas e políticas e morais em favor dos valores da democracia liberal. E tornam esses valores intangíveis pela decisão política. A decisão política deixa de ser livre. Observar os direitos de... Não, vamos dizer, a decisão política passa a ser proibida de invadir os direitos de liberdade e passa a ser obrigada a realizar os direitos sociais. Isso por conta do quê? De um grande pacto que houve no pós-guerra. Foi o trauma do nazifascismo. Como é que nós fazemos para entender o que foi o nazismo e o fascismo? Veja, toda a produção humanística do pós-guerra é voltada a isso. E isso foi produzido a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos e Constituição Rígida, um grande pacto entre conservadores, liberais, sociais-democráticas, marxistas europeus, lembra do eurocomunismo? Ou seja, você tem um grande pacto. Os direitos não é o que divide a esquerda e a direita. Os direitos são o solo comum no qual habitam direita e esquerda. O que nós estamos passando hoje? Os direitos passam a ser uma clivagem. A esquerda defende os direitos, a direita não. Não é assim que deveria ser. É uma deterioração, uma degeneração
da democracia constitucional no país. E com isso, todos nós potencialmente somos vítimas. Inconstitucional, Alexandre imoral! Inconstitucional, Alexandre imoral! Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Careca, togado, Alexandre descarado! Careca, togado, Alexandre descarado! Ministro, covarde, queremos liberdade! Ministro, covarde, queremos liberdade! Eu peço uma redobrada atenção para algumas frases, algumas duras, inclusive que vou ler, de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Bardes dentro. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E agora, oficial, Jair Bolsonaro é investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Moraes afirma o seguinte, que as condutas de Bolsonaro configuram, em tese, os crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime. E ele fez um absurdo agora, me colocou como réu naquele inquérito fake news dele. O inquérito é nome de fake news, mas fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Repito, o que eu mais quero é harmonia, é paz, porque a população tem muita coisa que precisa do governo. Hola, hola a todos. Todos los días pienso que lo que voy a ofrecer es diferente, pero Bolsonaro no me deja. Está usando una excusa de llevar una invitación a un entrenamiento de la Marina y va a poner tanques en la calle mañana, en Brasilia, justamente en el día que el Congreso vota por terminar la telenovela del voto impreso, que no debería estar yendo a plenario. Entonces es un gesto simbólico que ya está siendo rechazado por los diputados, diciendo que no se van a intimidar por cualquier amenaza, pero bueno, yo por una coincidencia me estoy yendo a Brasilia mañana, vamos a ver si va a ser una torpeza y ya pasamos, o si esto se convierte en un acto político con consecuencias para su cruzada golpista.
Eu não sei o balanço que vocês fazem. Acho que todos nós, a gente nunca mais vai olhar nem para a política e nem para o Ministério Público, que é uma coisa que me dói. Me dói. Porque você vê que tem politização. Eu conheço promotores e procuradores que são fantásticos, que você vê que eles estão numa cruzada social, moral legítima, mas você sabe que tem outros que fazem cruzada política. Nem toda denúncia está calcada num propósito nobre, entendeu? Então, isso para mim foi um baque no meu aprendizado. Eu não comecei ontem na faculdade. Sim. E eu tô já madura vendo isso, falando, cara, quantas vezes eu publiquei material com base em denúncia do Ministério Público e tinha alguma intenção por trás. Quantas vezes a gente foi usado? Isso. E a gente não fez a nossa investigação paralela para saber se aquilo estava batendo, né? Eu também fiquei bem... Teve uma entrevista que a Amanda Audi, quando ela trabalhava no Intercept, antes da Vaza Jato, que ela fez com a assessora de imprensa da Lava Jato. Não sei se vocês lembram disso. Cristina Machiavelli. Sim, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Ela tinha recém saído da Lava Jato, ela foi assessora de imprensa do Deltan lá há anos. E a frase que ela sintetizou era: a imprensa comprava tudo. Tudo que a gente empacotava e fazia, vocês compravam. Tudo. Ela falou, não teve um jornalista que um dia me ligou e falou: isso aqui é isso, assim mesmo? Ou tem mais coisa que eu posso olhar, ou posso me aprofundar? E aí ela explica o jeito, o mecanismo. O mecanismo com a imprensa, com a né? imprensa. De vazar informação. Vazar informação, vazamentos seletivos. Para jornalistas seletos. Para alguns, né? Sempre. Então, sei lá, eu acho que esse é um aprendizado que é novo, é uma novidade. Sim, mas isso que eu tô dizendo. Quem quer aprender? Porque a gente ainda está vendo coisas sendo publicadas chapadas. Isso vai levar um tempo para ver essa mudança. Não acho que vai acontecer do dia para a noite. Agora, a nossa grande questão, que eu acho que isso vai ser uma prova dos 9, é com essa candidatura do Moro. Se o Moro efetivamente, o papel político dele em 2022. Aí é a hora do vamos ver da imprensa também se posicionar em relação a isso, né? Porque tem gente que ainda acredita que o Lula só foi solto por causa da suspeição, porque todos aqueles processos ficariam de pé. Eu não acho. Eu tinha denúncias ali extremamente frágeis e oportunistas. Sim, oportunistas, né? Mas Moro senador eu acho bem provável. Também, bem provável. E ainda bem votado. Bem votado. Moro senador. Será que o Dallagnol vai ficar quieto lá mesmo? Porque a situação tá apertando pra ele também, né? Talvez ele possa sair também. Eu acho que se ele fosse sair, ele já estaria aparecendo. Cara, o Avô Dias vai querer entrar no própria orelha, porque ele apoiou o Moro até não poder mais. O Moro vai lá comer a vaga dele no Paraná. Vai. Sérgio Moro.